Olá, vamos começar agora mais um episódio do podcast Grandemente. Hoje vai ser um assunto extraordinário, talvez um dos programas mais importantes que tivemos até agora, e logo depois da vinheta a gente já começa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. Meu nome é Davi Barbosa, eu sou doutorando em astrofísica e é um prazer enorme ter você aqui. Então eu quero pedir o combo do YouTube, que é dar o like, que isso ajuda muito o canal. Também peço que você possa fazer um comentário aqui embaixo, você sabe, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Também peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso vai ajudar muito nós nos comunicarmos melhor. Para você receber a notificação quando eu postar algum vídeo novo, um material novo. E se você está me ouvindo em alguma plataforma de streaming de podcast, você também é muito bem-vindo. E eu convido você a ir lá na minha página do Instagram, que é @DaviBarbosaOFCC. Lá a gente consegue interagir, eu coloco outros conteúdos lá também sobre esse assunto, sobre ciência, sobre fé, e vai ser muito legal bater um papo com você. No programa de hoje eu quero falar sobre para que serve a astronomia. Porque existem algumas questões que muitas pessoas fazem e são até questões genuínas, são questões sinceras, perguntando, mas legal a astronomia, a gente tem essas imagens bonitas, essas fotos, a gente fica sabendo, das coisas, como que funciona, mas e aí? Para que serve isso? Para que gastar tanto dinheiro com astronomia, fazendo telescópio, pagando bolsa de mestrado, de doutorado, de graduação? Para que gastar tanto tempo, sendo que a gente tem problemas aqui na Terra, pessoas com fome, problemas imensos aqui, e a gente fica gastando dinheiro e tempo olhando para fora e não vai mudar nada aqui. E é sobre essa questão que eu quero conversar hoje com você e te falar para que realmente serve a astronomia, qual que é a importância dela. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que não existe avanço científico sem antes conhecermos a natureza de maneira pura e de maneira clara. Então, a tecnologia que temos hoje, os avanços científicos que são indiscutíveis, só de você estar me assistindo aí e eu estar gravando aqui na minha casa, há poucos anos atrás eram coisas que a gente nem imaginava. Remédios, exames médicos, e eu poderia falar horas e horas aqui, e você sabe a importância do avanço científico dos nossos dias. Mas um avanço científico, uma nova descoberta, uma nova técnica, ela não aparece do dia para a noite. Então, ela sempre inicia-se com o entendimento de um fenômeno da natureza de maneira ainda simples, de maneira pura e, na maioria das vezes, ainda sem uma aplicação no dia a dia. Quando nós descobrimos um fenômeno da natureza ou quando nós entendemos como ele funciona, naquele exato momento nós ainda não podemos ter ideia, mas nós ainda não sabemos muito bem como usar isso no nosso dia a dia. E as descobertas que podem parecer não utilizáveis podem muito bem, e em inúmeros casos amanhã, serem amplamente utilizados. Então, quando a gente fala de ciência e astronomia, a astrofísica está dentro desse escopo que eu estou falando, é muito importante nós entendermos a natureza. Quanto mais nós entendermos a natureza de maneira geral, de maneira clara, de maneira pura, nós vamos colher esses frutos depois, com benefícios para o dia a dia. Você já ouviu falar em celular, em micro-ondas? Você já ouviu falar em GPS? Você já ouviu falar em ressonância magnética? Você já ouviu falar em internet? Você já ouviu falar em radioterapia?
todas essas tecnologias que eu acabei de falar, que são muito importantes no nosso dia a dia, nasceram depois de uma descoberta científica aparentemente não utilizável. E a astronomia, a astrofísica e as descobertas científicas, as descobertas astronômicas, elas funcionam como um arsenal que vai sendo acumulado na ciência e depois conseguimos utilizar com aplicações no dia a dia aquilo que em um primeiro momento era apenas uma descoberta de um fenômeno de maneira simples, de maneira pura, e talvez de um jeito que não conseguiríamos usar no dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, de GPS, tem ali um conceito da teoria da relatividade. Existe uma correção relativística para que o GPS consiga, de maneira mais precisa, dizer a localização. Quando nós falamos de radioterapia ou ressonância magnética, tudo começa com a física e, consequentemente, com a astronomia, porque a astronomia e a física são super ligadas. O interesse de entender as ondas eletromagnéticas, de entender a luz, também vem de entender as estrelas, entender o Sol. Então, historicamente e cientificamente, as coisas andam juntas. Por exemplo, outra coisa que é muito importante na astronomia é nós compreendermos bem o nosso satélite natural, a Lua. Entender como que ele funciona e a interação que ele tem com a Terra. Por exemplo, as marés é algo muito importante que pode influenciar diretamente na sua vida, na minha vida, e nós precisamos entender melhor como que as marés funcionam. Uma outra coisa também que a astronomia ajudou muito a humanidade e que hoje a gente não tem mais essa percepção, que foram as navegações. As navegações só foram possíveis por conta de um conhecimento da astronomia, que eram as posições das estrelas. Então, as navegações só aconteceram porque o conhecimento astronômico da posição das estrelas, da estrela polar, de onde está o leste, o oeste, que lado o Sol nasce e onde estão as constelações, que ajudaram de maneira imensa a humanidade a se desenvolver como conhecemos hoje através das navegações. E o que você acharia da ideia da humanidade produzir uma energia limpa? Uma energia em que o produto não seja nada tóxico, seja totalmente limpo e que não agrida a natureza e produza muita energia utilizável para a gente fazer tudo o que a gente precisa. O que você acha dessa ideia? Estudando o universo já nos mostrou como fazer isso. Por mais que nós ainda não dominamos bem esse assunto, que é a fusão nuclear, que é o processo que acontece dentro do Sol, de como ele produz energia, o porquê que ele brilha, é quando dois átomos de hidrogênio se fundem em um átomo de hélio, e isso libera uma energia extraordinária, e o produto disso é hélio, é um gás totalmente limpo e que não teria problema algum. E nós só sabemos que existe a possibilidade de fusão nuclear, essa possibilidade de energia limpa, estudando o Sol. Como eu disse, nós ainda não conseguimos dominar as técnicas e para fazer a fusão nuclear de maneira efetiva aqui na Terra. Mas nós já conhecemos, e muito bem, o mecanismo. E agora, o próximo passo é dominar essa técnica. O primeiro passo é saber como funcionam as coisas e depois dominar a técnica e depois conseguirmos usar no dia a dia. Nesse vídeo eu não quero esgotar, falar tudo, não quero falar aqui sobre todas as descobertas astronômicas ligadas com tecnologias atuais, porque você consegue fazer essa pesquisa no Google, só queria introduzir esse assunto. Mas é claro que o mais importante de todos é estudar o universo é importante porque é nele onde nós moramos. Então tudo que envolva a nós mesmos, a humanidade, é importante. Precisamos saber como que as coisas aconteceram, como que as coisas podem acontecer. Por exemplo, o impacto de meteoros. É super importante nós mapearmos isso, entender bem as explosões solares, como que o nosso sistema solar funciona, como que a nossa galáxia, outras galáxias funcionam, porque afinal de contas
é onde nós moramos e precisamos conhecer o nosso lugar. E ainda tem a surpresa de que quanto mais estudamos, mais vamos conhecendo os fenômenos da natureza, e esses fenômenos vão sendo adquiridos e vamos entendendo, e com o passar do tempo conseguimos ainda transformar esse conhecimento em coisas que beneficiam a todos. Então eu queria te mostrar essa outra perspectiva da importância da astronomia, da astrofísica, do investimento, do estudo dessas áreas da ciência. E agora você já sabe, eu vou fazer uma interface, fazer um diálogo com as escrituras e vai ser a hora de beber água. Quero aqui ler para você o que está escrito no livro de Salmos 19, versículo 1, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que o céu, que o universo, em muitos momentos é citado nas Escrituras Sagradas. E nesse trecho que eu li, está escrito que os céus declaram a glória de Deus. E quando nós, como cristãos mesmo, dizendo, entendemos mais de astronomia, temos mais contato com a glória de Deus. Davi, mas é isso mesmo? É isso mesmo que eu estou dizendo. Porque se os céus declaram a glória de Deus, e quanto mais eu sei sobre esse assunto, mais maravilhado eu fico, mais extasiado, mais impressionado com a habilidade, com a sabedoria, com o poder inesgotável de Deus. Então, na minha opinião, sou um pouco suspeito, eu acho que todo cristão deveria saber um pouquinho de astronomia. Se quisermos conhecer a glória de Deus, uma maneira é olhar para o céu, porque está escrito, os céus declaram a glória de Deus. Em Romanos está escrito que as coisas criadas, a natureza, ela expressa atributos de Deus. Isso está em Romanos 1, versículo 20, dá uma lida. Então, se quisermos conhecer a Deus, alguns outros aspectos e atributos dele, é olhando a natureza. Existem até pessoas que dizem que existem duas revelações de Deus. A revelação geral, que seria a natureza, e a revelação especial, que são as Escrituras Sagradas. Então, nós como cristãos, entendermos como funciona a natureza, entendermos como o universo funciona, é um passo em direção de conhecermos ainda mais a glória de Deus e de estarmos ainda mais conectados com o Senhor. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Que eu te espero lá no meu Instagram, @DaviBarbosa, OFCC. Foi um prazer. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você concorda ou não. E nos vemos em breve. Até mais e valeu!